Bom, pessoal, acho que eu já vou começar, certo? É o seguinte, hoje a gente vai ter a introdução, né, a uma das ferramentas mais, talvez a mais importante, pode ser, eu acredito que sim, ela e o Docs, mas a ferramenta que eu acho que vai ser mais útil para vocês, juntamente com o Docs também, e uma das mais legais, na minha opinião, certo? Que vai ser a ferramenta do Planilhas. Eu vou compartilhar aqui minha tela com vocês, para vocês verem. Vocês já estão conseguindo visualizar aqui minha tela? Certo. Então, pessoal, essa aqui é a ferramenta do Planilhas, certo? Abram ela aí também no computador de vocês ou no celular, se vocês quiserem acompanhar, né? Fazendo também alguma coisa, fazendo atividade ou acompanhando aqui, aplicando as mesmas coisas que eu vou aplicar aqui nas planilhas, né? Aí aquele é o básico, né? Que a gente já que a gente já conhece, que é vir aqui no na página do Google, certo? Deixa eu trocar aqui o e-mail. Vim aqui na página do Google e selecionar aqui, ó, descendo um pouquinho, o planilhas, né? Que é esse papelzinho aqui verdinho com alguns quadradinhos dentro, né? A gente seleciona ele, aí a gente vem para essa página, né? A página base do planilhas e inicia uma planilha em branco, né? É assim que vocês iniciam a planilha normal, assim como vocês faziam com o Docs, né? Vocês faziam com outras ferramentas aí, tipo formulários. É dessa forma, né? Aí, vamos lá. O Planilhas, ele é uma ferramenta que é baseada, né, em planilhas, né? Que são, o que a gente pode fazer com isso, né? Com essa informação, a gente pode saber que planilhas a gente pode utilizar para fazer planilhas, para fazer tabelas, ele também plota gráficos. Vocês já viram um pouco dessa parte de plotar gráfico, né, lá no Docs. Mas aqui a gente vai se aprofundar nas ferramentas do Planilhas em si. Aí o que eu vou mostrar para vocês aqui hoje no Planilhas? É o seguinte, o Planilhas, ele vem com essa interface, né? Aqui esse quadrado todo, né? Vários retângulos aqui dentro, né? Perdão, esse retângulo com vários pequenos retângulos dentro, divididos aqui, ó, por coordenadas, tá vendo, ó? A, B, C, D, vai até o Z, ó. Se a gente passar a barrinha aqui pro lado, a gente consegue ver que vai até o Z, né? E a gente consegue ver também que tem números aqui para representar as coordenadas também. E nesse caso aqui vai de 1 até 1000 aqui. A gente desce, ó, vai até 1000, certo? E vocês não estão limitados apenas a esses números, tá, gente? Tipo, esses números, eles podem ser expandidos, certo? Se você precisar de uma tabela maior do que essas 26 letras com esses 1000 números, o Planilhas ele vai suportar isso, tá bom? Mas dificilmente vocês vão utilizar uma planilha desse tamanho, né? Porque vai ser uma planilha enorme, né? Só essa planilha aqui de 26 por 1000, né? São 26 mil quadrados que o Planilha já te dá aqui para você poder modificar e utilizar para o seu trabalho que você vai ter que fazer, certo? Aí, ó, a gente pode ver aqui que ele dá essas coordenadas para cada quadradinho, né? Por exemplo, esse quadrado aqui que está em azul, ele é o quadrado A1. Esse quadrado aqui é o quadrado B2. Esse aqui, por exemplo, é o D9. E para onde que a gente pode visualizar isso também, sem precisar ficar subindo a coluna para olhar qual que é, e sem precisar vir no número para saber qual que é? Tá escrito aqui em cima, pessoal. Ó. Se a gente vir aqui, ó, na caixa de nome, já aparece aqui o D9, né? Vou clicar aqui em algum, ó. Ah lá, apareceu aqui já, ó. Q36. Então eu tô na coluna Q, na linha 36, certo? E aí ele já vai ajudando a gente aí a ser um pouco mais produtivo para a gente não precisar ficar caçando qual é a coluna que a gente está e qual é a linha que a gente está, certo? Aí, ó, vamos começar aqui por baixo, nessa partezinha aqui de baixo, que é basicamente as páginas, né, que a gente tem aqui para a gente utilizar nas planilhas. Porque a gente tem aqui o documento da planilha, né? Nosso aqui está planilha sem título. Vamos botar aula turma F aqui, né? Só para a gente
ficar aqui, ó, aula turma F. E aí se eu clicar aqui na página 1, eu continuo na aula turma F, porém eu estou na página 1 desta planilha, entende? Então eu posso, ó, ter várias páginas dentro de uma única planilha. E elas contêm coisas diferentes, como essa aqui, ó, que depois eu vou utilizar de exemplo para vocês. A gente já pode ver aqui que na página 2 dessa planilha não tem nada, mas na página 1 tem. E a gente pode criar várias planilhas, várias páginas dessa planilha, clicando nesse maisinho aqui no canto inferior esquerdo. Certo? A gente clicar, ó, ah lá, clicamos e construímos agora a página 3. Certo? Vou arrastar ela aqui pro ladinho para ficar organizado, ó. Você pode arrastar para você organizar ela, vocês estão vendo? Ó? A gente consegue arrastar assim para a gente organizar da forma que a gente preferir. E a gente pode nomear elas também, né? Clicando com o botão direito. A gente consegue excluir, duplicar, copiar para uma nova planilha, uma planilha existente, renomear, alterar a cor, proteger a página ou ocultar a página, né? Certo, a gente pode fazer isso com cada um desses, certo? É só clicar com o botão direito que aparecem essas opções aqui pra gente, certo? Eu vou excluir essa 3 aqui porque não vai ser necessário. Ah, pense bem, você quer mesmo excluir a página? Sim, eu quero. Então vamos lá. Essa partezinha aqui de baixo, vocês entenderam, né? Todas as páginas aqui, esses três tracinhos, né? Ele é só uma caixinha assim que abre para a gente poder selecionar com mais facilidade as nossas páginas, né? Deixa eu adicionar aqui algumas. Por exemplo, estamos aqui com 5 páginas. Aí eu posso clicar aqui e selecionar qual página eu quero. Isso aqui é bom para quando você tem várias páginas aqui embaixo e pode ser difícil da gente ter que, por exemplo, ficar caçando aqui qual página que a gente clica aqui, já aparece aqui uma em cima da outra, empilhadinha. Fica mais fácil a gente visualizar também, né? É tudo pensado para facilitar, né, e para produtividade, né, para vocês conseguirem fazer sem ter que ficar pensando muito, né, sem ter que ficar gastando muito tempo, certo? Aqui a gente tem o explorar, né, que nada mais é que é, você vê a formatação, igual está escrito aqui para ver formatações, gráficos com um único clique, é aqui, certo? Eu não vejo muita utilidade nessa parte aqui, mas depois a gente pode explorar ela mais um pouco, certo? Então, a gente já viu que o planilhas a gente pode selecionar as casinhas pelas coordenadas delas, né? B5, D5, tudo escrito aqui. A gente pode selecionar várias casas também, olha só. A gente pode selecionar elas. Lá em cima, olha como é que fica. Eu estou selecionando ó, da B2 até a J6. Esses dois pontos aqui quer dizer o quê? Até. Então eu estou selecionando da B2 até a J6. Então é aqui a B2 até aqui, ó, a J16, perdão. A J16, certo? E aí a gente vai mostrar também a utilidade dessas seleções aí no Planilhas. Acho que alguns de vocês já devem ter mexido com ou planilhas ou Excel. Vocês podem me dar esse feedback se vocês já mexeram com isso. Vocês podem falar aí no chat, só para eu saber. Sim, Lucas. Já mexeu com Docs? Com Docs não, com Sheets ou com o Excel? Qual dos dois? Com o Excel. Com o Excel? Isso. Certo. Aí você vai ver que o Excel é bem parecido com planilhas, né? E que muitas das coisas que você utilizar lá, você vai conseguir fazer da mesma forma aqui, certo? Deixa eu só... Boa noite, pessoal. Desculpa o atraso aí, tava resolvendo um compromisso aqui. Você começou a introdução já do Cheats, Lucas? Comecei. Beleza, pode continuar. Aí, pessoal, continuando, né? Tava falando aqui sobre as coordenadas e que a gente consegue selecionar vários quadradinhos, né? Pra gente poder utilizar isso depois. Eu vou mostrar pra vocês como que a gente pode utilizar isso. Aqui, ó, vamos dar uma olhadinha aqui nessa parte aqui de cima, né? Pra gente ver o que a gente pode fazer aqui. Ó, essa parte aqui de fx, que a gente consegue visualizar aqui na parte superior, é nada mais nada menos do que o que a gente vai escrever, por exemplo, dentro do nosso quadradinho aqui, né? Da nossa célula da planilha. A gente pode escrever uma função aritmética, a gente pode escrever um texto, a gente pode escrever um número, a gente pode escrever o que a gente quiser, basicamente, né? Aí aqui na planilhazinha de exemplo que eu fiz, aqui ó, nessa célula, por exemplo, na B2, está escrito nomes.
Na célula B3 está escrito Rafael, na Isadora, Thaís, Matheus. E aqui também, ó, a gente tem várias outras informações que são escritas nessa parte, certo? Então a gente pode clicar na célula e depois clicar novamente nela duas vezes, para a gente poder escrever logo dentro dela, por exemplo, aqui eu vou escrever teste e já aparece lá em cima também, ó, no FX aqui já aparece teste pra gente, certo? Ou eu posso clicar aqui no FX para eu poder também escrever, por exemplo, teste, certo? E dessa forma a gente consegue escrever tanto dentro da célula quanto aqui em cima. É interessante escrever aqui em cima quando vocês têm que escrever algo muito grande, que pode acabar ficando cortado dentro da célula, ou se vocês quiserem padronizar um local para vocês escreverem, né, pode escrever aqui também, porque se você escrever muita coisa, né, que não vai caber na célula, ela vai expandir para você conseguir ver o que você está escrevendo, né? Por exemplo, se eu escrever teste de exemplo, ah lá, a gente já pode ver aqui, ó, que ele já deu uma expandidinha. Teste de exemplo para a aula. Ah lá, ele expandiu tudo isso aqui para poder mostrar a informação que a gente está escrevendo, né? E olha lá, ele continua depois. Depois eu vou mostrar também para vocês como não misturar essas duas células, né? Igual elas estão misturadas agora, né? Por exemplo, a célula C9 e a célula D9, elas estão aqui mescladas, né? Não exatamente, mas aparecendo aqui pra gente elas estão, certo? Aí vamos apagar isso aqui que eu escrevi, né? Porque foi só para demonstrar. Pronto. É para isso que serve o FX. A gente pode colocar funções, a gente pode somar valores, né? Eu vou somar alguns valores aqui, por exemplo, para vocês verem como é que funciona essas funções, né? Que eu falei para vocês. Aí eu vou somar os números dessas células aqui, por exemplo, e vou somar escrevendo cada uma das caixinhas, né? Só para mostrar para vocês que você pode escrever as funções tanto aqui quanto aqui, certo? Vamos somar aqui, ó. A gente coloca um igual. A gente pode colocar a C3 mais a D3, a D4. Não, D4 não, D3 mesmo. Opa, perdão. É a C4. Aí, certo. Aqui, ó, ele já apresenta aqui a soma pra gente. Do 40 e do 45 ele já apresenta aqui pra gente automaticamente, certo? Mas a gente vai comentar mais sobre isso depois também. Basicamente, essa é a função aqui do fx, né? Escrever textos, escrever números e escrever funções, que também podem ser feitos dentro de cada célula, normalmente, certo? Aqui em cima, nessa barrinha, a gente tem várias ferramentas que a gente utiliza comumente, né, dentro de uma planilha. A gente tem a de desfazer, né? Por exemplo, eu apaguei aquela função que eu fiz, eu posso desfazer essa ação que eu fiz, né, que foi de apagar ela. Aí ela vai voltar para cá. Ou eu posso refazer uma ação que eu acabei de desfazer. Aí eu apaguei novamente a função que eu tinha escrito, certo? Eu tinha apagado, eu desfiz, mas eu quero apagar de novo, eu refiz, certo? Eu posso imprimir também a planilha, né? Que, bom, basicamente ele vai imprimir, né, a planilha e tem várias opções de impressão lá. Você pode imprimir com os quadradinhos, sem os quadradinhos, centralizada, apenas a parte que você selecionar. Por exemplo, se eu selecionar aqui a minha tabelinha, eu posso imprimir somente ela. Eu não vou entrar muito aqui nessa parte de imprimir agora, certo? Depois talvez a gente possa ver ela com mais precisão, mas é bem simples mesmo, pessoal. É só uma página de impressão normal que a gente pode selecionar o que a gente vai imprimir, certo? Esse pintar formatação aqui serve para você, por exemplo, movimentar quadradinhos em cima de outros, por exemplo. Olha só, eu cliquei aqui, esse quadradinho que estava selecionado por mim, ó, ele ficou com um pontilhado ao redor dele. Eu posso agarrar esse pontilhado e mover para cima, por exemplo. Aí eu substituí o valor que estava aqui do 38 pelo do 42 que estava aqui embaixo e retirei o valor do 42 que estava aqui, certo? Vou desfazer, ó. Eu posso fazer isso novamente. Clico. Eu posso agarrar ele e arrastar ele para qualquer lugar, certo? E você também pode fazer isso clicando na célula e vindo já na bordinha para você poder agarrar ela e poder mover ela para o lugar que você quiser, certo? Enfim, várias maneiras, né? O Planilhas ele é bem redundante, né? Tem várias formas de você fazer uma mesma ação. Aqui nessa parte a gente tem o zoom, né, da planilha, que a gente pode colocar muito pequenininha, que fica até ruim de ver.
A gente pode colocar bem grande, né, para facilitar também a visualização, às vezes para quem usa óculos. Vou deixar aqui no 125, acho que é melhor para aula. Talvez 150. Vou deixar 150 aqui para ficar melhor para aula. Certo? E essas ferramentas aqui são isso, certo? A ferramenta de desfazer, refazer, imprimir, pintar formatação e de zoom. Sempre que vocês tiverem alguma dúvida, é só passar o mouse por cima que já aparece o nome da ferramenta, certo? Você passa o mouse em cima, deixa um pouquinho, aparece o nome da ferramenta. Aí agora, essas partes aqui, ó, essas partes aqui numéricas, vocês estão vendo? Aí uma, ó, já vou ler para vocês, ó. Formatar como moeda, formatar como porcentagem, diminuir o número de casas decimais e aumentar o número de casas decimais. E a última, mais formatos. Só de ler aqui a gente já pode entender mais ou menos o que elas fazem, mas vamos ver certinho. Olha só, nessa tabela eu coloquei o nome das pessoas, eu coloquei as horas trabalhadas, o salário e a data de recebimento delas, certo? Aí, ó, se eu clicar aqui no salário, eu tô com um valor numérico aqui, né, 1.318. Só que esse valor não está aparecendo que é um valor de real, né? Parece que é só um valor qualquer. Se não tivesse escrito salário aqui em cima, vocês poderiam olhar para isso aqui e nem saber que isso aqui estava se referindo a dinheiro, né? Então, o Planilhas tem aqui a ferramenta para você formatar como moeda. Ah lá. Se eu clico formatar como moeda, ele já adiciona aqui, ó, o ponto, né, para facilitar a nossa visualização disso aqui. É uma unidade de milhar, né? Separa aqui das três unidades de unidade, dezena e centena, coloca a vírgula também para mostrar os decimais e coloca o R cifrão aqui para a gente saber que a gente está falando sobre dinheiro, né? E sobre aquela ferramenta de seleção, olha só, eu posso selecionar os quadradinhos e clicar em formatar e ele formata todos ao mesmo tempo, todos que eu selecionei ao mesmo tempo, certo? Basicamente, essa aqui é a ferramenta de formatar como moeda, né? Ele basicamente vai mostrar para a gente nesse formato aqui com cifrão, porém, quando a gente for utilizar esse valor, o Planilhas vai utilizar ele como um valor normal, como 1.318, né? Ele nunca vai adicionar esse RS aqui, esse R cifrão, porque R cifrão é um texto, né? Se a gente quiser somar os salários, por exemplo, a gente não usaria essa formatação aqui, né? Normalmente, né? Porque a gente não somaria R cifrão com R cifrão. O planilha não vai fazer isso. Ele vai somar só os números, certo? Mas para a gente, ele está apresentando como dinheiro aqui para a gente poder saber que isso é dinheiro, certo? Isso aqui não interfere nas funções de vocês, certo? A gente tem também o formatar porcentagem, que nada mais é do que eu colocar um valor aqui, por exemplo, 10, aí eu clico em formatar como porcentagem. Ele colocou aqui 1000%. Por quê? Porque o planilhas tem uma coisa, ó. Se eu deixar só o 10 aqui, selecionar a célula e clicar em porcentagem, a gente pode ver que ele adiciona esse valor aqui, certo? De 1000%, só que não é 1000%. Mas ele faz isso porque ele considera que se tiver, por exemplo, 1, ele vai considerar que o 1 é 100%, certo? Que ele é um inteiro, né? Ele é a parte inteira de alguma coisa, ele é o 100% de algo, né? E que se fosse o 10, por exemplo, é 10 vezes aquele valor. Aí se a gente quisesse, né, colocar algum valor aqui, já colocar o valor, né? Por exemplo, eu queria que fosse 10%. Eu teria que colocar 0,10. Aí eu clicaria em porcentagem, ele colocaria 10%. Agora, se eu não quero ter essa dificuldade de ter que botar o número decimal, eu posso clicar na célula, formatar previamente antes de colocar o valor, e aí quando eu colocar o valor na célula, ele já vai colocar ele como porcentagem. Nesse caso, eu digitei 100 e não 1, certo? Porque eu já tinha formatado previamente a minha célula. Igual eu formatei agora, eu posso clicar 1, 0, 0, 0, 1000%, certo? E eu posso fazer isso da forma que eu preferir, né? Se eu quiser colocar antes de formatar a porcentagem, eu coloco no formato decimal. Se eu quiser colocar depois de formatar como porcentagem, eu já coloco o número inteiro mesmo, certo? Olha só, já vou utilizar aqui a ferramenta de desfazer, né, para a gente desfazer esses números que eu coloquei, certo? Basicamente é isso a porcentagem. A gente tem também o diminuir o número de casas decimais, eu coloquei aqui ó, como exemplo, esse valor aqui
com centavos, né? E os centavos são as casas decimais, né? É alguma parte da nossa moeda, né? É uma parte aí que é dividida em 100 partes, né? R$ 1 é constituído de 100 centavos. Então, eu coloquei aqui 48 centavos. Se a gente diminuir as casas decimais, ó, ele arredonda aqui, ó, para 5, certo? Ele arredonda de... Eu não tenho certeza, deixa eu só ver aqui, ó, se ele arredonda de 5 para cima. Ó, 45, vamos ver se ele vai arredondar para cima ou para baixo. Ele arredonda para cima, então. Deixa eu ver aqui, o 44 ele vai arredondar para baixo, acredito eu. Vamos ver. Arredondou para baixo. Então, 5 ele arredonda para cima, menos que 5 ele arredonda para baixo, certo? Vamos voltar ao número que estava. Então, se eu diminuir uma casa decimal, fica 4.835,5. Se eu diminuir mais uma casa decimal, fica só o 4.835. Agora, eu também tenho a função de aumentar o número de casas decimais, certo? Se eu clicar aqui, ele volta o 5. Se eu clicar aqui, ele volta o 48. Se eu clicar mais uma vez, ele adiciona um 0. Se eu clicar mais outra vez, ele adiciona outro 0. E eu posso adicionar quantos zeros eu quiser, certo? Mas vamos concordar que para dinheiro a gente usa duas casas decimais, né? Que são as duas casas dos centavos, certo? Aqui no mais formatos, a gente tem alguns outros formatos que a gente pode utilizar que não estão dispostos aqui nessa barrinha, né? Aí eles ficam aqui nessa caixinha que a gente pode selecionar. Por exemplo, o número, né? Que é o normal, a porcentagem, que a gente já viu ali, o científico. Ó, gente, o científico é mais utilizado por quem tem um propósito realmente científico, né? Por exemplo, 1 milhão. 1 milhão é um número grande. E aí, às vezes, se a pessoa não quiser trabalhar com números assim visualmente grandes, né? Por exemplo, aqui com 6 zeros, a pessoa pode clicar e formatar como um número científico. Ele aparece, ó, de forma científica pra gente. Ele aparece como 1 e 6 zeros, certo? 1 e mais 6 zeros, né? Para ficar aí como 1 milhão. Aí vamos adicionar aqui, ó, a formatação de número, ele adiciona os pontos e a vírgula. A formatação de porcentagem, como a gente já viu, certo? A formatação de contabilidade, ele adiciona o cifrão, né? Coloca os pontos, a vírgula. É basicamente aqui a formatação que a gente estava utilizando aqui, né? Formatar como moeda. A formatação de financeiro. Ah, perdão, deixa eu só mostrar uma diferença aqui para vocês. Deixa eu diminuir um pouco aqui as casas, vou deixar 10 mil. A formatação de moeda é diferente, na verdade, da formatação de contabilidade, pessoal. Por quê? Essa aqui é a formatação de moeda, onde o R-cifrão ele fica próximo ao número que a gente está vendo. Já a formatação de contabilidade, o R-cifrão ele fica alinhado à esquerda da nossa célula, como vocês podem ver aqui, certo? Essa é a única diferença. Os dois adicionam pontos, vírgulas, adicionam duas casas decimais aqui por causa dos centavos, e os dois adicionam um cifrão, só que a posição do cifrão muda de um para outro, né? Temos aqui também o formato financeiro, né? Que é bem parecido com o formato de número, certo? A gente tem a moeda arredondada, que ele não adiciona as duas casas decimais, ou seja, ele não adiciona os centavos, né? É literalmente arredondado. E aí tem esse caso, né, de se for 5 ele arredonda para cima, se for menos que 5 ele arredonda para baixo. Se for 50 centavos ele arredonda para cima, se for menos que 50 centavos ele arredonda para baixo. Da mesma forma, certo? A gente tem aqui também, ó, que eu deixei um exemplo, a formatação de data aqui, já deixei, certo? Ela está formada como data, aí quando você clica duas vezes, ó, ele já aplica aqui um calendário para a gente poder escolher com maior facilidade a data que a gente quer, certo? A gente clica e muda a data, né? Por exemplo, vou clicar aqui, 26. Aí ele aparece aqui 26, clicar duas vezes de novo para editar. Ele fica circulando, ó, em verde claro, a data de hoje, né? Dia 16/5/2023. Vou deixar aqui, 5/5 mesmo.
É, Tem também uma coisa interessante aqui nessa questão de data, da formatação de data, que é o seguinte: se eu colocar um número aqui, por exemplo, ah, 1 milhão. Vamos colocar 1 milhão aqui para ver. Se eu clicar, deixa eu formatar aqui automático, certo? Se eu formatar esse 1 milhão para o formato de data, o que vocês acham que ele vai fazer? Alguém aí tem alguma ideia do que vocês acham que ele vai fazer? Vocês podem falar para mim no chat ou podem abrir o microfone. Alguém tem alguma noção? Se não tiver, pode falar no chat que não. É bacana se vocês interagirem, pessoal, e a gente consegue ter uma noção de como é que vocês estão. Nenhuma noção do que vai acontecer? Certo. Ó, vou mostrar para vocês então. Se eu colocar 1 milhão e formatar como data, é muito esquisito, né? Como assim ele vai formatar 1 milhão como data? Ele vai botar dia 10 do mês zero do ano 000? Não faz sentido, né? Ele vai fazer o seguinte, ele vai botar o dia 1 milhão a partir de Cristo. O dia 1 milhão a partir de Cristo vai ser o dia 26 do 11 de 4637. Certo? Ele faz isso aí pra gente. Ele faz esse cálculo aí de qual dia vai ser esse dia depois de Cristo, né? Então, Interessante, né, pessoal? é bem diferente, né? Algo que não se espera, né? Por exemplo, a gente eu acho que deve estar próximo do dia 400 mil depois de Cristo. Se eu clicar aqui, ó, vai dar uma data próxima dessa, da que a gente tá? Não, nem deu. Mas ó, deu dia 27 de 2 de 2995, certo? Também temos o Ô, Lucas, formato. Oi. coloca aí 738.395. 738 mil? Eu acho que vai pegar parecido com o nosso. 738 mil e o quê? 395. 395? Vai dar Na maior, verdade, eu coloca acho. 395 não, coloca só 300. 300. Tá. Formatar aqui como data, ó. Deu dia 24 de 5 de Ah, 3921. não. Então eu viajei. É que eu peguei 365 dias vezes 2023 anos. Ah, sim. Mas aí dá. Deixa eu ver. Não vou fazer esse cálculo agora, É, mas dá um não, isso número aí é menor. bobagem, mas Não é importante não é agora, né? relevante, não. Mas é É, interessante essa formatação de data. sim, sim. Aí a gente também tem a formatação de hora, né? Que no caso aqui ele botou 00. Por que ele botou 00? Porque ele contabiliza isso aqui como se fosse os dias, certo? No caso, como eu tinha falado, vai ser o dia 24 de 5 do ano 3921. E aí, se eu formatar isso aqui como hora, ele vai dar a meia-noite desse dia. Porque não tem vírgula, né, nesse número. Porém, se eu colocar aqui vírgula, perdão, automático. Se eu colocar aqui vírgula 5, por exemplo, ele vai dar o meio-dia desse dia, certo? Que eu tinha falado, ó. Vamos formatar aqui, ó, com data e hora, pra gente ver, ó. Ah lá, o dia 24 do 5 do ano 3921, às meio-dia, 12 horas desse dia, certo? Vou formatar aqui como só hora agora pra gente ver. Opa. Certo? Formatou como a meio-dia desse dia aí que a gente especulou, né? Aí eu posso colocar outro valor aqui, se eu quiser, por exemplo, 4, ele vai dar outro horário, né? Desse mesmo dia, ó. Às 9h36, por exemplo. E eu não vejo muita utilidade para isso, mas o Planilhas ele já tem essa função de calcular qual vai ser a hora e qual é o dia desse número que você colocou, certo? A gente também tem aqui duração, que é baseado só em horas, né? Ele vai dizer quanto tempo para aquilo ocorrer, né? Deixa eu mostrar para vocês com um número bem menor, porque esse número aqui está extremamente grande. Vamos colocar aqui 10, certo? Se eu colocar 10 aqui e formatar como duração, ele vai mostrar isso como 10 dias, vocês estão vendo? 240 horas, que seriam 10 dias, né? Se eu clicar para formatar antes de adicionar um número,
ele também vai acontecer a mesma coisa, né? Você vai poder colocar 10 horas, só que ele vai adicionar 10 horas mesmo, e não 24, né? 10. Opa, será que não formatou? Ah, acho que não tinha formatado. Mas de qualquer maneira você consegue editar aqui cada hora, certo? Eu posso selecionar aqui o 240, né? Colocar as 10 horas. Posso formatar aqui os minutos, né? 10 horas 30 minutos, enfim. Isso aí é só uma questão de duração mesmo, para você mostrar aqui na sua planilha quanto tempo durou alguma coisa, ou qualquer coisa desse tipo, certo? Aí vamos apagar. De formatação, é isso que tem aqui para a gente mostrar, né? Tem também as moedas personalizadas, né? Que são várias, a gente pode colocar, ao invés de real, né? Igual tá pré-definido aqui, a gente pode colocar euro, dólar, libra esterlina, dólar da Guiana, a gente pode colocar o que for, certo? A gente pode colocar qualquer moeda. A gente também tem a data e hora personalizadas, né? Que são, por exemplo, apenas o dia e o mês, o ano primeiro, separado por tracinhos, o dia, o mês escrito abreviado, mais o ano, enfim, tem vários formatos aqui, certo, que a gente pode utilizar. E tem também o formato de número personalizado, que, bom, eu não entendo nada desse formato aqui. Olha só como é que ele aparece, tudo diferente, né? Então, a gente pode ter uma noção do que vai ser por aqui, né? Mas muitos desses aqui vão fazer o mesmo serviço desses que já estão apresentados aqui pra gente, né? Então eu não vejo muita utilidade e é justamente por isso que eles estão escondidos aqui dentro de uma outra caixinha, né? A gente também pode mudar a fonte padrão, né? Que a gente está utilizando nas nossas caixinhas aqui nessa parte de fonte. Aí está usando a fonte padrão, né? Que é o Arial. A gente pode botar Times New Roman, por exemplo. E a gente também pode selecionar toda uma caixinha e selecionar que toda essa caixinha seja escrita em Times New Roman, por exemplo. Certo? Enfim, é só a mudança de fonte mesmo, né? Coisa básica, normal. Vocês já viram também isso no Docs. A gente pode mudar também o tamanho da fonte, né? Que a gente está utilizando. Nesse caso que é 10, a gente pode botar 12. Aí ela cresce, né? Automaticamente cresce a caixinha também, ó. A gente pode ver que essa caixinha está maior que essa. Vou aumentar mais um pouquinho só para a gente conseguir ver melhor essa diferença. 15, olha só. 15, a gente pode ver que essas 5 caixinhas aqui, essas 5 células, estão bem maiores do que essas 5 células, né? Porque ele expande a célula para poder caber o tamanho da fonte que a gente está usando, né? Vou deixar o 2 aqui de novo, que é o padrão. A gente pode também colocar em negrito, né? Tudo aquilo, a maioria daquelas ferramentinhas assim de edição da fonte, né? A gente tem aqui para utilizar no planilhas. Eu posso botar tudo em negrito. Eu posso selecionar tudo e botar em itálico também. Eu posso taxar, né? Botar aquele cortezinho no meio, olha só. Nomes aqui cortado. Eu posso mudar a cor do texto, né? Eu posso botar amarelo, ficou difícil de ver. Posso botar vermelho, posso botar a cor que eu quiser, enfim. Vou deixar preto mesmo. Eu posso selecionar também tudo, né? E mudar a cor de tudo também se eu quiser, por exemplo. Botar azul aqui, eu posso mudar. Enfim, essa ferramenta de seleção das caixinhas, tudo que for selecionado vai ser aplicado à mudança que você está fazendo, certo? Eu posso também não só pintar a fonte, mas como eu posso pintar a caixinha, né? Eu posso pintar a própria célula em si. Eu posso pintar, por exemplo, de verde. O que eu não acho interessante, mas o que é interessante é que a gente pode colocar, por exemplo, tudo que sai da nossa empresa, por exemplo, se isso aqui fosse realmente uma tabela de salário de funcionário, eu poderia colocar que o salário do funcionário, né, vai sair do lucro da empresa. Então, eu posso colocar essas caixinhas, por exemplo, em vermelho, né, que são coisas que estão saindo da empresa. E aí, se nessa mesma tabela, em outra página provavelmente, tivesse alguma coisa sobre o dinheiro que entra na empresa, eu poderia colocar isso em verde, por exemplo, certo? Aí eu selecionaria a caixinha e colocaria o verde, né? Enfim, a gente pode utilizar essa função aí de colorir as células de várias formas, né? Posso colocar bordas também, né? Vou selecionar aqui. Vamos colocar as bordas. Vamos selecionar uma borda que esteja só nas bordas externas. Olha só como é que fica. Ele cria aqui
essa faixa, né, em volta aqui da nossa seleção, né, que eu tinha selecionado a tabela toda, ele criou essa faixa em volta da seleção. Aí a gente tem vários tipos de borda, né, que eu posso colocar todas as bordas, né, que vai fazer borda em tudo, dessa forma. Eu posso fazer uma borda só interna, né, que não vai ter a faixa externa, vai ter só os quadriculados internos. Opa, não selecionou. Ué, ou selecionou, né? Tá. Posso ter bordas horizontais, bordas verticais, posso limpar as bordas, aqui nesse caso. Aí deixa eu selecionar novamente aqui lá. Aí, pronto, agora adicionou certo. Né, enfim, posso ter a borda do jeito que eu quiser. Tem as opções todas aqui pra gente poder escolher, né? Vou deixar uma bordinha aqui pra ficar aí mais decorado, né? Vamos dizer assim. Ficar mais decorado. Eu posso também alinhar o texto, né? Eu deixei ele aqui alinhado à esquerda, mas eu posso alinhar ele, por exemplo, ao centro, igual lá no Google Documentos, né? Posso alinhar todos esses aqui, ó, fazer a seleção, para eu já alinhar todos ao mesmo tempo, colocar todos ao centro, certo? Posso fazer isso também. Esses dois aqui, ó, eu vou alinhar à esquerda, porque depois eu vou mostrar uma coisinha para vocês também. Posso também alinhar na vertical, né? Que nada mais é do que, ao invés dele ficar, por exemplo, aqui na parte de baixo, ele pode ficar no meio, subir bem um pouquinho, né? Ele pode ficar na parte superior também. Se essa caixinha fosse maior, né? Deixa eu... Opa, Aumenta a altura dela, Lucas, que aí dá para ver direitinho. aumentar. Faz o seguinte, seleciona todas as células, Ah, todas? botão direito, tem ali, ó, com a largura. Ah, então vai só pela parte lateral ali, dá certo. Onde que tem os números? Na esquerda. Aqui? Na esquerda. Ah, tá. Vou fazer o seguinte, vou puxar por aqui e puxar por aqui, né? Mais fácil. Isso. Aí, tá. Aumentei aqui a caixinha. Vamos mostrar aqui, ó. Que a gente pode colocar lá no canto superior, olha só, fica lá em cima, né? Diferente desses aqui que estão alinhados embaixo. Esse está alinhado lá em cima. Posso Uma alinhar coisa que também já é ao bacana meio. de falar também, Lucas, Pode falar. é alinhamento vertical e alinhamento horizontal são duas coisas totalmente diferentes e Ah, trabalham sim. isoladas. Vou colocar aqui também o alinhamento, então, horizontal para a gente ver. Ó. Alinhar ao centro e, por exemplo, alinhar ao meio, certo? Alinhar ao centro ele vai alinhar horizontalmente e alinhar ao meio ele vai alinhar verticalmente o texto, certo? Aí a gente pode colocar aqui dessa forma bem no centro da célula o texto que a gente quer, né? No caso aqui é a data, né? E a gente pode selecionar aqui em cima, embaixo e no meio, no alinhamento vertical. No alinhamento horizontal tem alinhado à esquerda, alinhado ao centro e alinhado à direita, né? Bem parecido com o que vocês já viram lá do Docs, né? Que tem o alinhamento. Só que nesse caso aqui a gente também tem o alinhamento na vertical, né? Deixa eu desfazer aqui várias dessas mudanças para voltar ao tamanho da sala normal. Certo. Aí a gente também tem o ajuste de texto, que era isso que eu ia mostrar para vocês quando eu não modifiquei aqui esse data de recebimento. Que é o seguinte, se eu clicar em ajustar ao texto e clicar em estourar, o meu texto vai ficar maior do que a caixinha e ele vai romper ela, ele vai estourar a caixinha e escrever também um pouquinho aqui na caixinha ao lado, né? Não tem problema porque essa caixinha eu não estou usando, né? Se fosse uma caixinha que eu estivesse usando, né, por exemplo, essa caixinha aqui do salário, e eu quisesse estourar esse horas trabalhadas, ele não deixaria, porque eu já estou utilizando essa caixinha de salário, certo? Mesmo que eu tente estourar, ele não vai deixar. Então, nesse caso, se eu quiser realmente visualizar o que está escrito aqui, eu posso ajustar o texto e colocar para ele ajustar, que aí ele quebra a linha para conseguir mostrar a informação completa, né? Ele aumentou aqui a altura da célula para poder mostrar para a gente essa questão aí da altura, né? E mostrar o texto inteiro para a gente. Deixa eu retornar aqui.
certo? Então, basicamente é isso que o ajuste de texto faz. Ele estoura a caixinha ou ele aumenta o tamanho dela para poder mostrar o texto todo, ou então corta, né, que é o padrão, que é esse cortar aqui, ó, que já está selecionado, né? O ajustar e o cortar, ele só corta o texto para não apresentar tudo. Mas de qualquer forma a gente pode clicar para ler o que está escrito lá dentro aqui no FX ou clicando 2 vezes, que aí ele aumenta também para a gente conseguir ver. Certo? A gente tem a rotação de texto, que é bem autoexplicativo, né? Que ele vai inclinar o texto dessa forma. Também não vejo assim, muita utilidade, né, para isso aqui, na questão da planilha, porque pode acabar deixando ela toda esquisita, né? Mas se vocês precisarem disso, né, ele vai fazer, certo? Pode ver que fica bem esquisito, né? Dá para colocar assim também na vertical, fica bem grande. Enfim, dá para fazer de várias formas, né? Dá pra gente também personalizar aqui a inclinação dela por essa caixinha aqui, certo? A gente pode selecionar aqui exatamente quantos graus a gente quer. Pode digitar aqui também quantos graus a gente quer, que vai funcionar bonitinho. Aí também tem como a gente inserir um link, né, na nossa planilha. Por exemplo, eu posso inserir um link para alguma coisa externa, né? Vamos dar um exemplo. Inserir um link externo para um site, inserir um link externo para outra planilha, ou nesse caso aqui, como ele já dá de exemplo para a gente, da gente colocar da nossa própria planilha, né? Vou colocar, cliquei aqui, ó, vou voltar aqui, ó, planilhas e intervalos nomeados, ele me deu a opção das minhas páginas aqui, eu vou clicar na 2, por exemplo. Aí sempre que eu clicar aqui, ele vai me levar para a minha página 2 da minha planilha, né? Eu posso colocar aqui também, né, da mesma forma, um link para a página 1 da minha planilha. Aí se eu clicar nele, eu volto para a minha página 1 também. Né? Isso aqui pode ser útil para caso você tenha que referenciar uma planilha, uma página da sua planilha lá de trás, certo? Que tá longe dessa, né? Por exemplo, a página 10, né? Posso referenciar ela por aqui, né? Por esse link, ou também, igual eu falei, pode referenciar links externos também às planilhas. Inserir o comentário também, né? É bem básico. Eu só deixo um comentário aqui em cima, ó. Eu posso comentar aqui, por exemplo, link para a página 2, certo? Vou colocar o número. Para a página 2. E aí, ó, quando a pessoa clicar, ou quando ela passar a mão por cima, né, ó, vai aparecer o meu comentário aqui, link para a página 2. Eu posso colocar alguma explicação sobre algum número, né? E a gente pode ver, ó, que fica marcadinho essa bordinha laranja aqui, que é para a pessoa saber que tem um comentário nessa célula, né? Então, posso colocar uma explicação do que é aquele número, de como eu cheguei naquele número, ou qual a fórmula que eu usei para chegar no número que está mostrado dentro da caixinha, certo? Isso aí é bacana demais quando você trabalha em equipe, É pessoal. muito bacana mesmo. Você pode deixar Você tudo comunica ali com as outras pessoas pela própria ferramenta, sem precisar WhatsApp, e-mail. A pessoa chegar exatamente. ali. Isso também serve para você controlar o que você faz, né? Às vezes você quer anotar uma, alguma linha de raciocínio, alguma coisa assim. Pode Bacana. adicionar um comentário mesmo. Muito Igual o Lucas bacana está isso, fazendo aí pessoal. agora, ele está adicionando um comentário dele num documento que só tem ele. Talvez se ele precisasse anotar alguma coisa, já estava ali fácil. Exatamente. Aí, basicamente, esse é o comentário, né? Que você pode fazer em qualquer lugar. Você pode adicionar vários comentários em cada uma das caixinhas, né? Eu posso adicionar um comentário nessa caixinha, eu posso adicionar nessa, explicando o que que é, passando uma informação para outra pessoa que está utilizando a minha planilha. Enfim, várias coisas, né, que você pode fazer com os comentários. Temos aqui também o inserir gráfico, né? Que é bem parecido com o que vocês viram lá no Docs, né? Que no caso o Docs utiliza mesmo o o planilhas, né, para formatar, né, aqueles gráficos todos, as configurações aqui e tudo mais. Nesse caso aqui, ó, ele ele já criou um gráfico com as informações da minha tabela, né? Ele já falou aqui, por exemplo, as horas trabalhadas, né, de cada pessoa e dividiu aqui nesse gráfico de pizza para a gente poder visualizar. Deixa eu diminuir ele aqui de tamanho. E é bacana, pessoal, a gente já fazer agora algumas comparações com o que a gente já aprendeu.
Vocês vão pegar os conhecimentos que vocês adquiriram lá no Google Documentos, onde a gente trabalhou bastante com gráficos, né? Tinha gente aí que não estava nem querendo mais ver gráfico na frente de tantas aulas que a gente teve. E agora vocês vão pegar esses conhecimentos e aplicar aqui. Então, por exemplo, se eu der para vocês uma planilha com uma base de dados, por exemplo, e aí eu vou pedir para vocês pegarem esses dados, tratar eles e gerar o gráfico que eu pedi. Ou às vezes a gente pode dar um gráfico exemplo e com a base de dados vocês vão lá e constrói. É bacana também. Sim, exatamente. E aí, como a gente lembra lá dessas aulas de gráficos, né? A gente lembra também que a mudança dos gráficos, ela é instantânea, né? Por exemplo, se eu mudar aqui o valor do Rafael, né? Vamos colocar, por exemplo, 50, o valor do gráfico muda instantaneamente aqui, ó. Então ele já está falando que o Rafael trabalhou 28% do total de horas que o pessoal trabalhou nessa empresa, né? Se eu mudar aqui da Thaís, vamos botar que ela trabalhou um valor absurdo aqui para mudar bastante o gráfico. 120 horas. Thaís trabalhadora. Olha só como é que o gráfico já mudou. Ele muda sempre instantaneamente, né? De acordo com a planilha, né, que a gente utilizou para fazer o gráfico. Deixa eu excluir esse gráfico aqui. Vou fazer um outro gráfico selecionando aqui só essas três casinhas, né? Cadê? Aqui. Ah, ele não está mostrando aqui o salário, mas é uma questão de editar o gráfico, né? Como vocês já aprenderam também, a gente pode mudar lá as séries, né? E tudo mais, pode mudar o tipo do gráfico, né? Botar aqui um gráfico de linha, sei lá. Enfim, posso botar aí o que for, certo? É, ele também está errado aqui, mas é aquilo que eu falei, é só uma questão de editar, né? O gráfico, no final das contas, certo? O que a gente tem que ver também é o criar um filtro, que esse criar um filtro é muito útil. Por quê? Vamos lá, a gente quer saber, por exemplo, a gente tem uma planilha igualzinha essa aqui, né? De nomes do pessoal que trabalha na empresa, de horas trabalhadas, de salários e tudo mais. A gente quer saber qual a pessoa que trabalhou mais horas, por exemplo, na empresa. A gente vai ter que descer a planilha toda e ficar caçando qual é a pessoa que mais trabalhou? A gente pode adicionar um filtro. A gente pode criar um filtro aqui nessa tabela, né? E aí a gente pode ordenar, olha só, por... Opa. A gente pode ordenar por cor, não. Ó, vamos ordenar aqui primeiro os nomes. Olha só, a gente pode ordenar de A a Z, certo? Botar em ordem alfabética aqui, né? Ou seja, a Isadora vem primeiro, o Matheus depois, o Rafael, a Thaís. A gente pode. E aí mudou todos os valores dessa tabela, certo? Mudou aqui o salário também, foi todo reorganizado, ó. Vou modificar aqui novamente. Olha lá, ele muda todos os valores certinho aqui pra gente, né? A gente pode mudar. Como é que eu faço aqui nesse caso? Cadê? Filtrar por valores. Ô, Lucas, uma coisa também que é bacana de observar é o seguinte: o gráfico de pizza, como a gente viu lá, pessoal, ele representa uma ideia de partes de um todo. Então, nesse contexto aí, o gráfico que ele gerou automático foi um gráfico de pizza, mas não necessariamente o gráfico de pizza seria o mais ideal, porque cada funcionário tem sua própria carga horária. Então, o Rafael trabalhou 40 horas e o Matheus 42, a Isadora 45, a Thais 38. Mas eles não trabalharam juntos e formaram um conjunto de partes de um todo. Por exemplo, se aí tivesse as vendas deles, né? Vamos supor que eles são vendedores. E aí, o total dessas vendas é um valor só, porque é a soma de tudo que foi vendido. E aí, o que que vocês poderiam fazer? Construir um gráfico de pizza para ver a participação de quanto cada vendedor participou. Igual, por exemplo, Lucas, acrescenta aí uma coluna Aqui, ao lado ao lado de salário, por exemplo. ao lado do salário, à esquerda. Ok, aí coloca assim, vendas. Digita 4 valores aí, acima de R$ 2.000, sei lá. Ah, tá. Pode ser, pode ser não, pode ser 2.000, 3.000, 4.000, só pra gente
ter uma noção melhor. Certo. Bom, pessoal, já a primeira perguntinha aí, pegando no que a gente já aprendeu, como que eu faço para modificar esse gráfico para, em vez dele pegar como referência as horas trabalhadas, ele pegar as vendas? Quem pode me dizer aí que assistiu na nossa aulinha de Google Documentos? Marlene, Jaqueline, Danila, alguma das três tem uma ideia? Nada, nada, pessoal? Tranquilo, então. Vamos pegar ali, então, a... Vamos observar na partezinha lateral ali do menu dele que a gente tem o intervalo onde está sendo buscado os dados. O intervalo que o Lucas tem ali selecionado, ele vai de B2. Onde que está B2, Lucas? Mostra para eles. B2 está aqui em nomes, olha só. Ou seja, está na linha 2, na coluna B. Coluna Então, B. coluna B, linha Exatamente. 2, beleza. Pegando até E6, que era o intervalo inicial. Então, quer dizer que o nosso campozinho salário, ele já está dentro do intervalo. Porém, no valor ali, a gente observa que ele está pegando como referência as horas trabalhadas. Não é correto, Lucas? Exatamente. Então, a gente tem que trocar ali, olha. A gente pode mudar aqui e colocar o salário. Isso. Agora, olha a diferença. Ele está pegando como referência o salário. Onde a gente consegue ver que a Thaís. Ah, não, ele pegou salário, desculpa, eu estava até analisando Ah, errado. tá. Coloca as Vendas. vendas. Certo. Isso. Onde a gente observa que o Matheus ele teve a maior participação do conjunto das vendas, ou seja, os R$ 4.589 que ele vendeu representam 34,5%. Só que a gente já aprendeu também como que eu faço para colocar o valor lá dentro. Como é que a gente faz? Vamos em personalizar. Aí a gente tem ali gráfico de pizza, se eu não me engano, segunda opção. Seria legenda, não? Não, não, essa legenda aí é legenda. Não, não. Eu acho que vai no estilo. Eu não lembro qual a opção de qual. Estilo. Não, então é fatia de pizza mesmo. É. Não? Não, títulos gráfico. Legenda do gráfico. Aqui. Ah, não. Ué, Tem que ativar a legenda primeiro. Eu tenho quase certeza que é gráfico de pizza mesmo. Deixa eu ler as opções ali de novo. Marcador da fatia. ah, tá. Aqui, ó. Valor. Legenda. Valor? É. Isso. Só que aí ele está numa fonte muito grande. Vai ali no tamanho. Cadê, cadê, cadê? Aqui. Isso, tamanho. Isso. Aí. Ótimo, pessoal. Então ali a gente consegue ver, olha, que os R$ 2.698 que a Thaís vendeu representam, né, um- uma quantidade de 20,3%. Beleza, pessoal? Então isso vai indicar para a gente qual é a porcentagem com relação ao total. Então essa é a ideia do gráfico de pizza, partes de um todo. Tudo bem? Exatamente. E aí a gente aprendeu que tem N personalizações que a gente pode fazer. A gente ainda vai avaliar se a gente vai dar uma pincelada nesse assunto de novo. Provavelmente, se for, vai ser algo muito superficial, porque a gente já teve várias aulas dedicadas para isso, inclusive elas estão disponíveis. Quem quiser só assistir de novo, a gente está pegando, abordando o lado do documentos, mas tem praticamente tudo. Provavelmente, quando a gente chegar na parte de gráficos ali, né, dentro do Google Planilhas, a gente talvez vai pegar um tipo de gráfico novo, igual por exemplo, ô Lucas, vai ali no tipo de gráfico e mostra que a gente tem alguns tipozinhos mais específicos que a gente não chegou a trabalhar, como por exemplo, gráficos de mapa, que é Gráfico bem de mapa. interessante, gráficos de dispersão também. Expressão. Acho que trabalhamos só linhas, colunas e barras, não? Acho que nem o pizza, acho que. Ah, pizza O também, né? pizza chegou, Sim, pizza também. teve pizza. Por exemplo, tem algumas variações dentro do gráfico de linhas, eu acho que a gente não viu, se eu não me engano. A Gráfico gente de viu linhas, é. esse de combinação aí, que é o último. Não viu? Esse sim viu, que foi É, aquele da chuva pela temperatura. Bem certo. bacana também.
Esse segundo aí eu acho que a gente não chegou a passar nele, mas ele é bem tranquilo também. Ele é linhas, só que linhas mais suaves. Uhum. Gráficos de áreas a gente vai passar em cima deles, que já é um tópico novo. Então, sim, pessoal, a gente ainda vai falar mais alguma coisinha, só que mais para frente. A gente acabou de falar de gráfico aí, umas 4 aulas atrás era gráfico. Então, vamos continuar com os assuntos novos. Pode dar sequência, Lucas. Certo, eu tô já finalizando essa parte aqui. Aí, como a gente já viu aqui, né? Tem como a gente inserir o gráfico. E aqui na parte que eu tava de filtro, né? É sobre o seguinte: eu posso ordenar de A a Z, posso ordenar de maior, do maior ao menor. Aqui em nomes, eu posso ordenar de A a Z, né? Que os nomes ficam ordenados aqui em ordem alfabética. Eu posso ordenar em ordem anti-alfabética, né? O contrário do alfabeto, de Z a A. Eu posso fazer a mesma coisa nas horas trabalhadas, só que aí que tá. Por coincidência aqui, ordenando de Z a A, as horas já estão certas. Então deixa eu ordenar aqui de A a Z novamente. Se eu clicar aqui em horas trabalhadas e ordenar de A a Z, ele vai ordenar aqui corretamente, né, do menor para o maior. Esse de A a Z basicamente significa ou ordenar de forma alfabética ou ordenar do menor para o maior, certo? Pode ser esquisito ver aqui classificar de A a Z, por isso que eu me confundi um pouco na hora que eu olhei, porque eu não quero ordenar de A a Z, né? Eu quero ordenar do menor para o maior, mas é assim mesmo, de A a Z ele vai ordenar da menor quantidade de horas trabalhadas até a maior. Posso ordenar as vendas também, ó, ordenar de A a Z. Ah lá, ele já me ordenou, falou que o Rafael foi o que menos vendeu e que o Matheus foi o que mais vendeu. Que a gente também pode aferir aqui pelo gráfico, né? Que ele vendeu 34,5%. A gente pode ordenar também quem tem o maior salário. Vamos ver. De Z a A. Ah lá, o maior salário é da Thaís, o menor é o do Rafael, certo? Então o filtro serve para a gente ir modificando aqui e organizando, né, os nossos dados, organizando nossas tabelas. Se a gente precisa saber quem foi a pessoa que mais vendeu, é muito fácil, igual eu já falei, é só formatar aqui, né? Botar de Z a A, que a gente pega do maior para o menor. Enfim, é a utilidade que eles vão pôr aí ao filtro, né? Saibam que tem essa opção e que ela é bastante útil para a gente, né? É, a gente tem aqui também as funções, né? Todas as funções que o Planilhas tem para a gente, né? Aqui. E essa parte de funções, né, que já é uma parte mais complexa, eu vou deixar pro Ítalo explicar para vocês, né? A gente já está chegando aí bem perto do final da aula, mas essa é uma parte mais complexa, então a gente vai acabar arrastando ela aí um pouquinho mais hoje pro Ítalo poder explicar certinho o que é cada função, né? Como funciona, como faz, como aplica, né? E tá certo. Você quer que eu Fechou, compartilhe então. essa planilha com você para você utilizar nessa tabela aqui ou você quer fazer uma tabela sua, uma planilha sua? Não, não, eu posso criar uma aqui agora, sem problemas. Tá certo. Eu vou finalizar aqui a transmissão, pessoal, e o Ítalo vai iniciar a dele, certo? Agora. Pessoal, eu vou criar uma nova planilha aqui. Agora a gente já vai começar a, a trabalhar de uma forma um pouco mais assim, prática mesmo, porque o planilhas ele é muito pegar e fazer, tá certo? Então, sim, vocês precisam estar aí treinando e pôr a mão na massa mesmo, porque alguns conceitos podem ser um pouco confusos, tá bom? Vamos criar aqui uma planilhazinha em branco, né? Se alguém já tiver com a planilha aberta, pode dar sequência, só criar uma nova janela aqui, né? Uma nova página. Então, o Lucas fez toda a introdução da ferramenta para a gente, então a gente já conhece todo esse menu aqui. Só que agora a gente vai entender um pouco mais da parte lógica do da nossa ferramenta, correto? Por quê? O Google Planilhas ele oferece diversos tipos de funções e fórmulas que servem para agilizar a nossa vida, tanto de cálculos matemáticos, de lógicas booleanas, né, que seriam aquelas lógicas de verdadeiro e falso, tem funções condicionais, se uma coisa for de um jeito, faça,
tal, avaliar o menor valor de um conjunto, o maior valor de um conjunto, mínimo, máximo, sim, são muitas fórmulas. Só que o nosso curso a gente não consegue abranger todas, até porque o Lucas mostrou aqui para vocês. Essa daqui é uma lista enorme de fórmulas, né? E aqui você tem categorias. Então, por exemplo, se eu quero fórmulas relacionadas à data, aí você tem uma lista de fórmulas só de data. Ah, eu quero uma lógica, então você tem aqui um monte de fórmulas lógicas. Então, sim, tem muitas aqui que são muito específicas para algumas situações. Então, primeiro a gente vai entender alguns conceitos, tudo bem? Dá um zoom aqui para melhorar. Vamos aqui primeiro entender sobre operações básicas, né? Então, a gente vai aprender como que a gente soma, como que a gente subtrai, como que a gente multiplica e como que a gente divide, né? Vou colocar até aqui o símbolozinho para a gente lembrar. Inicia o texto com isso. Aí acho que ele vai. Só um detalhezinho. Primeira coisa que você já tem que entender, né? Dentro aqui do nosso editor de planilhas, tem as formas como que a gente representa multiplicação e divisão. Normalmente, como que a gente representaria uma multiplicação? Ah, eu quero fazer 5 vezes 6. 5, um xizinho e um 6, né? É a forma que a gente escreve aí no caderno. E aqui na divisão, seria divisão. E o que acontece? A divisão seria um número em cima do outro. Eu acho que eu nem consigo representar isso aqui, mas a gente vai imaginar um número em cima do outro, tudo bem? Então, aqui agora a gente tem que ter essa noção que para fazer soma, subtração, multiplicação e divisão, inicialmente a gente vai utilizar essas representações. Então, vamos dar um exemplo aqui. Ok, exemplo. Eu quero somar 10 mais 20, tudo bem? Então, eu quero somar 10 mais 20. Então, toda vez que a gente quiser fazer um cálculo, que a gente quiser fazer, digamos assim, uma operação lógica, que a gente quiser fazer uma fórmula, tudo que a gente for fazer, a gente tem que começar com um sinal de igual. Então, eu coloco o sinal de igual e agora eu vou falar o que eu quero. Eu quero uma fórmula, uma função, quero fazer uma operação, eu quero somar 10, então eu vou falar, desculpa, eu quero somar 10 mais 20, correto? Eu quero fazer uma soma. E ele vai me retornar 30. Então, quando eu finalizar a minha operação, né, quando eu finalizar o que eu tenho que escrever, eu sempre dou um enter para ele processar aquilo que eu fiz. Então, dei um enter, ele está me dizendo que 10 mais 20 é 30. Da mesma forma, eu poderia fazer com uma subtração. Eu tenho 10 e tenho 20. Eu quero fazer 10 menos 20. 10 menos 20 dá 10 negativo. Então, vou colocar 10 menos 20. Okay? Vou colocar agora uma multiplicação. Quero 10 vezes 20. Ok? 10 vezes 20, 200. E eu quero uma divisão. 10 dividido por 20. 10 dividido por 20, a gente sabe que é 0,5. Ok. Perfeito, então. Então, aqui eu fiz uma soma, uma subtração, uma multiplicação e uma divisão. Porém, o que acontece com essas operações? Elas não estão dinâmicas, ou seja, eu não passei a referência delas. Por quê?
Se eu vier aqui agora e falar que não vai ser 10 e 20 mais, vai ser 30 e 20. A minha operação, ela não mudou, ok? Eu vou colocar aqui todos iguais. Ó, isso aqui eu já estou dando até um spoiler do que vai ser a próxima aqui. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu não estou passando a referência da onde está a minha conta. Ou seja, eu não estou dizendo assim, olha, onde que está o 10 e onde que está o 20, no caso aqui nessa operação. Eu simplesmente estou somando 10 mais 20. Então, eu vou colocar aqui até de uma forma mais simples, né? Eu vou colocar aqui forma direta sem referência. Bacana, forma direta sem referência. Ou seja, essa forma aqui, você está pegando simplesmente o valor que tinha antes e está fazendo a sua operação, beleza? Agora, a gente vai usar a forma direta com referência. Olha agora a diferença. Inclusive, só para você já ter uma noção, isso aqui que eu fiz foi uma referência, tudo bem? Então, agora eu quero eu quero somar o que está aqui e o que está aqui. Ou seja, eu quero somar o que está em A4, ou seja, coluna A, linha 4, com o que está na coluna A, linha 5. Independente se é 10, 20, 30, 20, 40, 50, eu quero fazer uma soma desses dois conteúdos. Então, o que eu vou fazer? Sinalzinho de igual, vou clicar aqui no A4, vou colocar um maisinho e vou clicar no A5. Observa que o A4 ele ficou com pontilhado amarelo, e aqui indica que pontilhado amarelo é o A4, e o A5 ficou com um pontilhado roxo, né? E uma coloração roxa dentro. Aqui está amarelo também. E isso vai me indicar, né? Isso vai me mostrar que eu estou somando o conteúdo daqueles dois valores. Beleza? 50. Da mesma forma que se eu tivesse vindo aqui, eu poderia ter somado 30 mais 20, que também daria 50. A diferença é que se eu vier aqui agora e trocar esse 20, na verdade, por 10, ele automaticamente já veio aqui e colocou que 10 mais 20 é 40. Enquanto o anterior continuou com 50, porque aqui não tem a referência. Ok, bacana. Só que se eu tiver... E como que eu faço com a subtração? Do mesmo jeito, né? Eu vou vir aqui e vou falar que eu quero o que está em B4 menos o que está em B5. Bacana. Então, agora eu sei que 10 mais 20, desculpa, 30 mais 10 é 20. Da mesma forma, eu poderia ter vindo aqui e colocado 30 menos 10. Porém, né, na hora que eu mudasse aqui a minha referência, vou mudar aqui, que aqui muda todos, né? Colocar aqui 50. Ele não teria alterado, olha. Agora eu tenho 30 menos 50, que dá menos 20, e aqui ele continua com o 20 anterior, porque ele está pegando o antigo valor. Multiplicação, mesma ideia, né? Vou pegar 30, ou seja, C4 vezes C5. 30 vezes 50, 1.500. Ótimo. Se eu vier aqui e fazer manual, eu acho também o mesmo valor, 30 vezes 50. Porém, agora eu não tenho mais uma referência dinâmica, ou seja, eu não tenho mais aquela coisa bacana de você multiplicar pegando a sua referência. Divide, mesma história. Esse cara dividido por esse cara. Ok? 30 dividido por 15, 2. Né? Se eu dividir aqui manualmente, 30 por 15, eu vou achar 2. Só que se eu vier aqui agora e trocar o 15 por 18, eu sei que dá 1,66667, né? Uma dízima periódica, e aqui continua em 2. Vocês estão reparando que eu estou fazendo aqui, mas eu estou mexendo aqui? Porque esse sinalzinho de igual, ele também serve para você pegar uma referência solta. Ou seja, eu não estou usando a referência na fórmula,
Então, eu pego a fórmulazinha aqui, olha, de B4 menos B5, ou seja, eu estou falando igual, ou seja, o que está em B4 menos o que está em B5. Porém, se eu parar a minha referência só com igual, ou seja, igual, no caso aqui, B9, ele simplesmente vai pegar o que está em B9 e colocar em B10. Agora, tudo que eu colocar aqui em B9, né? Na verdade, B9 já é uma consequência de outra coisa. Então, vamos pegar aqui, ó. Vamos colocar aqui 20. Olha que interessante. B4 está espelhando o que está em A4. Automaticamente, quando eu mudar aqui para 20, aqui vai mudar para 20, aqui vai mudar a conta e aqui também vai mudar, olha. Ou seja, um lugar que eu mudei, esse 20 impactou aqui, que impactou aqui, que impactou aqui. E se eu tivesse pegado um outro carinha e falado que ele vai pegar a referência, né? Vou pegar uma outra célula aqui, ó, G3, e falar que a G3 vai ser igual a B10, se eu mudar esse 18 aqui para 30, ele automaticamente vai mudar aqui, que vai mudar aqui, que vai mudar aqui, que vai mudar aqui. Ou seja, você vai criando uma cadeia onde vários elementos estão conectados um ao outro. Ótimo? Então, essa é uma das primeiras vantagens que vocês já vão observar de trabalhar como editor de planilhas, que é essa questão da dinâmica, que é essa questão da praticidade, ou seja, você consegue trabalhar de uma forma muito mais prática e fácil. Eu só vou acrescentar aqui, nessa forma direta, sem referência, o que a gente escreveu, só para vocês lembrarem. O que eu faço? Quando você quer escrever algo que começa com sinal de igual eu quero escrever esse texto, vocês colocam essa aspa simples, aí ele transforma sua fórmula em texto. E, inclusive, a aspa simples, ela não aparece. E eu também vou colocar a fórmula que a gente utilizou aqui embaixo, né, com a referência. Caso. Ok. É só para ficar mais fácil, né, para vocês acompanharem o que está acontecendo. Fechou, pessoal. Então, agora a gente vai ver mais uma fórmula. Mais uma forma de você fazer isso que a gente fez, que é utilizando fórmulas, ok? Então, agora a gente vai ver fórmulas. Existe uma formulazinha para fazer o mesmo que a gente fez aqui. Então, por exemplo, quando eu quero somar alguma coisa, igual a gente somou aqui agora, eu tenho uma fórmula que ela chama soma. Olha que bacana. Então, se eu quiser somar por 10 mais 20, eu posso vir colocar igual, soma, abre parêntese, e aqui eu posso vir e selecionar aonde que estão os meus valores. Então, eu vou dizer que o intervalo que eu quero somar, ele começa aqui no 20 e termina aqui no 30. Ou seja, uma célula embaixo da outra. Porém, eu poderia pegar células soltas. Então, eu poderia falar que eu quero pegar a célula 4, ponto e vírgula, a célula 5. Quando você utiliza o ponto e vírgula, você consegue pegar vários valores como parâmetros. Então, o que acontece? Quando você abre um parêntese, né, quando você digita o nome da fórmula e abre um parêntese, você tem que passar os parâmetros. São o que vai ser manipulado através daquela fórmula. Existem fórmulas que permitem mais e menos parâmetros, dependendo da sua situação ou da fórmula que você está utilizando. No caso da fórmula da soma, ele permite quantos parâmetros a gente quiser. Inclusive, eu posso combinar intervalos com células soltas
E assim eu tenho uma dinâmica muito grande. Então, por exemplo, eu falei que eu quero somar A4 e eu não quero somar A5, eu quero somar B, B, B5, né? Que na verdade termina sendo a mesma coisa. E agora eu quero somar esse intervalo aqui, olha, que vem de 20 até 30. Então, 20, 20, 30, 30. E agora eu seleciono o 20 e arrasto até o 30. Então, ele criou para mim uma seleção que começa em C4. A seleção ela sempre vai começar na célula do extremo esquerdo, ou seja, parte superior esquerda. Então, a parte superior esquerda dessa seleção, olha, é C4. E sempre vai terminar na parte inferior direita, ou seja, a parte mais à direita possível, da parte de baixo. Então, vai terminar aqui no D5. Então, se eu quisesse somar todo esse intervalo, ó, eu poderia agora vir e fechar o parênteses. Então, vamos fazer de cabeça aqui, ó, 20 mais 30, 50. Agora, 50 mais 40, 90. 90 mais 60, 150. Ele somou aqui para a gente 150. Ah, vamos supor que eu queira tirar esse B5 aqui, ó. Então eu vou tirar 30 da minha soma. Se eu tirar 30 da minha soma, vai para 120. Bacana, tá aqui o nosso 120. Então, o soma, primeira coisa que vocês já observam que ele é muito, muito, muito interessante. Você consegue somar uma quantidade muito grande de valores de uma forma muito fácil. Então, supondo que eu pedisse para vocês somarem todos esses valores aqui. Da primeira forma, como que vocês teriam que fazer? Igual esse mais, esse mais, esse mais, esse mais. E aí você vai colocando mais atrás de mais. Quando você assustar, você teve que dar 20 tecladas no mais para poder somar um intervalo com 20 células. Sendo que, se você pegar e colocar a fórmula soma, abre parêntese, você seleciona todo o intervalo de uma vez só, fecha o parêntese e acha o seu resultado. Perfeito? Então, formulazinha soma, muito prática, muito interessante, e a sintaxe dela é essa. Eu já vou até colocar ela aqui. Acho que vale comentar também, Ítalo, que essa forma de soma, você pode somar itens de páginas da planilha diferentes, né? Também. É Tem bacana, você toda pode a pegar. referência, né? Da planilha, da página 2 da planilha, ele soma, por exemplo, a célula B2 da planilha, da página 2 da planilha, e ele soma aí na planilha um na É página um da verdade. planilha, né? É, Ele talvez consegue. isso aí já é uma partezinha que vocês vão ver daqui a pouco, mas só já dando um spoiler para vocês, Sim. é muito bacana porque as planilhas elas trabalham juntas, elas trabalham assim de formas cooperativas. Então pode ser que em uma planilha você tenha um cálculo de um fatoramento, no caso aqui numa página, e em outra página você quer pegar aquele dado do fatoramento e manipular ele. Então você pode pegar o dado de uma outra planilha também, de uma outra página. Isso aí traz uma dinâmica muito bacana para vocês. Então, eu vou utilizar a fórmula soma para a gente somar esses dois valores aqui, correto? Então, eu vou fechar o parêntese, vou colocar essa fórmula que a gente utilizou aqui, top demais. Subtração, a gente também tem uma fórmulazinha para ela, que é o menos. Aí a gente vê diferença entre dois números. Então, quando eu utilizo o menos, eu passo o primeiro número que eu quero, ponto e vírgula, o segundo. Então, você já observa que o menos, que é a fórmula da subtração, ela trabalha, né, de uma forma um pouco mais específica. No caso, diferença entre dois números. Então, diferença entre 20 e 30. Diferença entre 20 e 30 é menos 10. Tá bom? É assim que a gente faz, então, a subtração com fórmula. As fórmulas também, quando você está utilizando ela, você pode clicar nesse botãozinho aqui, olha. No caso, acho que é na hora que está colocando a fórmula. Ela dá uma breve explicação de como que funciona, né? Essa. Aqui o meu até já desativei, mas provavelmente vocês vai aparecer, que é uma fórmulazinha assim, mostrando como é a sintaxe daquela fórmula, ok? Vamos colocar aqui o menos, vamos deixar tudo maiúsculo para ficar bacana. Ok?
Vamos agora para a multiplicação. Multiplicação é o multi, resulta na multiplicação de uma série de números. O multi ele já permite você multiplicar um intervalo maior. Então, por exemplo, eu posso multiplicar somente esse intervalo aqui, olha, de 20 e 30, ou seja, 20 vezes 30, 600. Ou eu poderia multiplicar todo esse intervalo aqui. Só que eu vou colocar um intervalo menor, porque fica mais fácil da gente conferir o resultado. Na verdade, isso aqui já vai dar um número bem grande. Isso aqui já é fatorial. Deixa eu pegar aqui resultados menores. Beleza, agora dá para fazer de cabeça. Ó, vamos multiplicar esse intervalo todo aqui. Então, a gente tem 2 vezes 2, 4 vezes 2, aí já dando resultado. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8 vezes 2, 16 vezes 2, 32 vezes 2, 64. Beleza? Então, multi a gente também pode multiplicar intervalos e células soltas. Então, supondo que no meio dessa multiplicação eu queria colocar esse 2 aqui, olha, que está fora, né? Ou 3, né? Mais fácil. Então, no caso, olha, dentro aqui, olha, corrigir aqui. Dentro aqui da fórmula, eu iria acrescentar com ponto e vírgula 3. 64 vezes 3, 6 vezes 3, 18, 192. Ok? Perfeito. Então, dessa forma, a gente consegue multiplicar intervalos ou células soltas. Deixa eu aqui também. Perfeito. E para a divisão, a gente tem o divide. Divide um número pelo outro. Abre parêntese. Seleciona o número que vai ser dividido. 20 dividido por 30. Ótimo. Sempre que você for passar dois parâmetros, tenha atenção de colocar o ponto e vírgula entre os parâmetros. É muito importante, porque senão você vai ter dor de cabeça. Vou colocar assim maiúsculo para ficar mais bacana. Perfeito, então, pessoal. Essas daqui são as formas que a gente tem de fazer as operações básicas. Vou colocar aqui, ó. Operações básicas. Vou passar para vocês uma atividade onde vocês vão ter que utilizar esses conhecimentos iniciais para resolver alguns probleminhas. Então, são probleminhas que apenas com soma, subtração, multiplicação e divisão vocês conseguem fazer. Então, supondo, eu posso pedir para vocês somarem um intervalo de valores, dividir um número pelo outro. Aí eu posso pedir para vocês utilizarem fórmula. Posso utilizar para vocês utilizarem direto, com referência, tudo bem? Uma coisa que vocês vão perceber, né, que é algo natural, o Google Planilhas, ele utiliza de ferramentas automáticas. Então, por exemplo, vou colocar aqui uma série de valores. Beleza. E agora eu quero fazer a soma desse primeiro elemento com a soma desse segundo elemento, tudo bem? Uma operaçãozinha aí bem básica e fácil. O que que acontece? O que que acontece? Quando você começa a fazer, né? Você faz aqui, por exemplo, ó, eu quero somar esse carinha com esse carinha. Beleza, você fez a primeira. O que que ele já entende? Se você somou esse com esse, provavelmente você vai querer somar esse com esse com esse e esse com esse.
E aí, quando você dá o Enter, ele já te dá aqui um preenchimento automático. E aí, automaticamente, ele já repete a fórmula nas células de baixo, só que fazendo a adequação. Então, por exemplo, aqui você somou F5 com G5. Aqui já é F6, G6, F7, G7, F8, G8. Na prática, é exatamente isso que vocês vão fazer. Então, vamos supor, você está ali trabalhando numa empresa. O patrão pediu, ó, me dá o resultado dessas vendas aí do mês tal. Aí você tem as vendas de todos os vendedores. Aí depois você tem que somar quanto que... Deixa eu pensar outra coisa. Quanto de comissão cada um deles vai ter, né? Aí você soma as comissões total. Vale transporte, aí você tem aqui um monte de coisa para somar. Se você já tem a fórmulazinha pronta, você só vai replicar elas nas próximas células. Porém, aqui nos exercícios, isso não é interessante. Porque o objetivo aqui não é que vocês façam rápido, que vocês acabem sim. Eu posto a atividade hoje, vocês já me entregam ela hoje mesmo, entrega amanhã. Não, o objetivo aqui não é esse. Ah, professor, demorei 2 semanas para fazer. Mas você fez com calma, você entendeu o que você está fazendo? Então, aqui é muito mais vantagem se ele der aqui, ó, essa fórmula aqui automática, ó. Aqui agora o meu já nem vai dar, porque eu já recusei uma vez. Mas supondo, é melhor vocês clicarem naquele X e vir aqui, olha, e repetir de novo a mesma coisa, ó. Quero somar esse com esse. Ok. Aí, ó, aqui ele já está dando preenchimento. Coloca no X. Não, você não quer preenchimento. Tá, eu quero somar esse com esse. Ah, professor, você consegue saber se eu estou colando ou não? Não, gente. No final, eu quero uma planilha com os dados corretos. Só que se você trapacear, né, se você tentar fazer dessa forma fácil, é você que está perdendo. Eu, como professor, o Lucas, como professor, a gente não perde nada com isso, entendeu? Quem está perdendo é o aluno que vai deixar de aprender, tudo bem? Eu prefiro muito mais que vocês demorem para entregar as atividades, mas que de fato vocês façam elas, tudo bem? Do que vocês utilizem desse preenchimento automático e acabem, né, trapaceando aí, tudo bem? Eu prefiro que vocês aprendam e tenham dúvidas. Outra coisa que é bacana da gente aprender, a gente consegue juntar, né, essas operações básicas montando uma fórmula que a gente queira. Então, supondo que eu queira somar 10 mais 20, aí desse resultado, né, dos 30, eu quero tirar 5, beleza? Então, 10 mais 20, 30, mais tirar no 5, fica 25. Esse resultado de 25 eu quero dividir por 5, ok? Então, 25 dividido por 5 é 5. Esse resultado todo, né, do 5 final, eu quero dividir por 2. Então, vai ser 5 dividido por 2, 2,5. Então, agora a gente vai montar essa fórmula. E para a gente fazer isso, a gente vai usar níveis de hierarquia, tudo bem? Como que funcionam níveis de hierarquia? O que está dentro dos parênteses é feito primeiro. Então, vamos começar aqui fazendo a primeira soma, que eu tenho que somar 10 mais 20, tudo bem? Deste resultado, eu quero subtrair 5. Okay? E eu quero pegar esse conjunto todo e dividir por 5. Porém, se eu vier aqui dividir por 5, o que acontece? Ele basicamente vai pegar o 5, dividir por 5, que vai dar 1. Vai pegar o 20 mais... No caso, eu coloquei aqui 10. É esse aqui. Ele vai pegar o 10 mais 20, né? 30. E vai tirar 1. Olha, ele vai colocar 29 para mim. Porque eu não montei a hierarquia da forma correta. Olha a diferença se eu vier aqui e colocar um parêntese englobando tudo. Então, agora, primeiro eu vou fazer 20 mais 10. Ok, dá 30. 30 menos 5, 25, dividido por 5, 5. E agora, para mim fazer isso tudo, dividido por 2. É dividido por 2 ou multiplicado por 2? Não, foi dividido por 2. Que eu pedi 2,5 no final. Se eu fizer isso daqui, o que vai acontecer? Ó, ele dividiu. Ah, na verdade, como eu estou fazendo divisão, tá.
Agora eu quero, então, isso aqui, ó. No final aqui a gente tem 5, correto? Eu quero agora somar mais 2, então eu quero 7 no final. Se eu colocar aqui mais 2 direto, o que, que vai acontecer? Ele somou aqui, 20 mais 10 deu 30, subtraiu 5, aí ficou 25, e agora ele vai dividir pela soma. Ah, não. Desculpa, pessoal. Existem os níveis de hierarquia, né? Eu esqueci de comentar, que eles já são seguidos naturalmente. Ou seja, quando você aplica uma divisão, uma multiplicação, ela já é feita naturalmente antes da soma. Então, no caso, teria que ser uma multiplicação. Deixa eu pensar numa situação aqui. Pode colocar o 2, por exemplo, mais 2 fora do parênteses, e aí você divide por 5, por exemplo. Ele já vai fazer de forma diferente já, porque ele vai só... Assim, né? Também, mas aí você tira o dividido por 5 ali de antes. Aí já vai mostrar que ele vai dividir por 5 antes, aí ele vai dividir o 2, né? Por 5 antes, Beleza. e aí ele vai somar isso no valor de 10 mais 20 menos 5. Beleza, beleza. Só estava confundindo aqui as ordens das hierarquias, pessoal. Então vamos lá. O que a gente tem? Eu tenho 30 menos 5. Na verdade, aqui não é menos 5, é menos isso aqui, né? Então eu tenho 30 menos 5, 25. 25 eu quero somar mais 2, que aí no caso vai dar. No caso, eu quero somar mais 5, eu não consegui fazer de cabeça. Eu quero somar mais 5, então 25 mais 5 30, né? Voltou para 30, na verdade, que eu subtraí e somei. E aí 30 eu quero dividir por 5. Então eu esperava encontrar aqui, vou dividir aqui por 2. Eu esperava encontrar aqui nossa, até eu me perdi já na conta aqui, ó. 30, 30 25, e aí no caso seria o mais, né, 2, mais 5, né? Só que não vai mais ser o 5. mais 5 porque ele vai ter sido dividido pelo 2 por causa da hierarquia que já existe, né? Da divisão e multiplicação vinha antes da ação Isso, e aí ele somou mais 27,5. subtração. Então era isso, Verdade. ó. Então, ó, é porque essas referências tem hora que elas confundem. Mas vamos lá. O que eu esperava encontrar? 10 mais 20, 30. 30 menos 5, 25. 25 mais 5, voltou para 30, dividido por 2, 15, correto? Porém, como eu não coloquei um parêntese aqui para colocar uma ordem de hierarquia, ele fez primeiro essa divisão. 5 dividido por 2, 2,5. Então, quando ele tinha 30 aqui, ele apenas somou, como ele tinha 25, ele apenas somou 2,5 e colocou 27,5. Só que, diferente disso, se eu colocar um parêntese aqui, ou seja, eu estou aplicando uma ordem de hierarquia. Então, primeiro, ele vai ter que fazer essa soma. Dessa soma, ele subtrai esse valor. Desse resultado, ele soma com esse valor, para só então ele dividir por esse carinha aqui. Agora sim, eu vou achar 15, porque agora ele somou 10 mais 20, 30, menos 5, 25, mais 5, 30, dividido por 2, 15. Ui, até eu confundi aqui, mas o importante é conseguir chegar no resultado final. Então, pessoal, o que é o objetivo, né, de eu estar falando isso aqui para vocês? Que às vezes pode acontecer de ter situações onde uma fórmula pronta, ela não resolve seu problema. Você tem ali uma situação específica onde tem, né, um cálculo que é feito para aquela situação de multiplicação, divisão, essas operações básicas, e só então você vai determinar que como vai ser somado, que hora vai ser somado, que hora vai ser multiplicado. E uma coisa que eu acabei fazendo sem comentar é que você pode utilizar números junto com referências. Então, eu posso falar que eu quero somar o que está aqui em F10 mais 2. Ou seja, 10 mais 2, 12. Então, independente de quanto eu tenho aqui, eu vou multiplicar, eu vou somar com 2. Então, se eu colocar 15 mais 2, 17. 20 mais 2, 22. Tudo bem?
Eu posso multiplicar também por números decimais, né? Uma coisa interessante. Então, eu posso multiplicar o que tiver aqui por 0,1. 20 multiplicado por 0,1 dá 2. Se eu colocasse aqui 25, vai dar 2,5. Se eu colocar aqui 57. Alguém mandou uma pergunta aqui. Pode perguntar, Marlene? Oi, Ítalo. Na realidade, eu não entendi qual que é a ordem da hierarquia. Tipo Ok. assim, é só o que está no parênteses ou existe uma hierarquia assim? Você soma primeiro, você subtrai, você divide, você multiplica. O que eu faço primeiro? A não, Beleza, beleza. ou é só pelo parênteses é que eu vou saber que isso é a hierarquia. Beleza. A hierarquia ela funciona da seguinte maneira. Existe uma hierarquia natural, né, da matemática, isso a gente aprende na escola, que a multiplicação e a divisão, ela tem que ser feita antes da outra, uma antes da outra. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu não vou nem pegar referência para facilitar o cálculo. Vamos supor que eu queira fazer 1 mais 2 vezes 3 mais 4. E acabei já dando o resultado. Mais 5 dividido por 2. Supondo que a gente não tenha uma ordem de hierarquia e faça tudo em sequência. Então vamos lá. 1 mais 2, 3. 3 vezes 3, 6. 6 mais 5, 9, 9. 11. Oi? 3 vezes 3, 9. Desculpa. 3 vezes 3, 9. 9 mais 5, 14. 14 dividido por 2, 7. Porém, quando eu aplico essa conta, eu não acho 7, eu acho 9,5. Ué, mas está aqui, ó, 1 mais 2, 3, 3 vezes 3, 9, 9 mais 5, 14, 14 dividido por 2, 7. Mas o que que acontece? Essa soma e esta soma só vão ser feitos depois que esta multiplicação e esta divisão for feita. Então, o que que acontece? Antes de eu somar 1 mais 2, na verdade, eu vou somar 1 mais 2 vezes 3. Porque o 2 vezes 3, ele tem uma prioridade matemática sobre esse 1 mais o que aqui está na frente dele. Então, na verdade, o que está acontecendo? 1 mais 2 vezes 3, 6. Então, 1 mais 6, 7. E agora, esse 7 que eu encontrei aqui, eu não vou somar ele com 5. Por quê? 5 ele está dividido por 2. Então, essa divisão ela tem uma prioridade sobre esse mais. Então, 5 dividido por 2, 2,5. Então, o que, que eu tenho? 1 mais 6, 7, mais 2,5, 9,5. Mas então, supondo que eu quisesse fazer desta forma como eu te falei, eu quero encontrar 11 como resultado. Eu vou até copiar aqui, vou colocar aqui na frente para você entender o que foi feito, e agora eu vou fazer uma nova fórmula, porém utilizando aqui os mesmos valores. Eu vou aplicar hierarquia. A hierarquia ela diz que quando algo está dentro de um parêntese, ela tem uma superioridade. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui 1 mais 2 e vou colocar isso entre parênteses. Então, ele não vai multiplicar o 2 vezes 3. Ele vai somar o 1 mais 2 para depois multiplicar pelo 3. E aí, da mesma forma, eu vou fazer aqui com 5. Olha, eu quero que 2, no caso 3, vezes 3, seja somado com 5, ou seja, eu quero que 6 seja somado com 5. Então, eu tenho que colocar um outro parêntese aqui, que ele está em ordem de hierarquia 2 agora. Ou seja, a hierarquia número 1, ou seja, a primeira hierarquia que vai ser feita é essa soma. Depois, essa soma mais essa multiplicação, no caso, essa soma vezes essa multiplicação vai ser somada com 5
para só então ser dividido por 2. Ou seja, o que vai ser dividido por 2? É esse conjunto todo, não apenas o 5, igual estava inicialmente. No caso aqui, eu acho que ainda coloquei uma ordem de hierarquia errada. Deixa eu ver. 1 mais 2, 3 vezes 3, 6. Eu acho que ele está somando aqui. Ah, tá. Lembrei, eu tenho que colocar esse mais 5 do lado de fora. Ou eu estou somando errado? 3 vezes... Ué, Tá certo. 3 vezes 3, 9, mais 5, 14, dividido por 2, 7. Não era isso que você queria? desculpa, eu tô achando que eu vou achar 14. Ó. Tá dividindo Ai, por minha 2. cabeça. Não, tá certo. Desculpa, eu achei que eu tinha errado, mas na verdade eu só não estava pensando direito. Certo. Então, Rapidinho, Ito, só pra falar um negócio pra ela, é que é como se a multiplicação e a divisão naturalmente já tivessem um parêntese ali pra somar, para fazer aquela operação desses números antes, certo? Por exemplo, lá na escola a gente aprende que a multiplicação e a divisão são feitas antes da soma e da subtração, na ordem da esquerda para a direita, certo? Essa é a padrão, que o Planilhas já segue sem os parênteses, né? Ele já vai seguir sem os parênteses. Se você tiver uma multiplicação, ele vai fazer, por exemplo, uma multiplicação e uma divisão, certo? Nessa ordem. Ele vai fazer primeiro a multiplicação e depois a divisão, né? Porque a multiplicação está na esquerda e a divisão está na direita. Agora, se for o contrário, você tiver primeiro uma divisão e depois uma multiplicação, ele vai fazer primeiro a divisão e depois a multiplicação, né? Ele vai fazer pela ordem que aparece, da esquerda para a direita, certo? E aí, no caso, se for uma soma, depois uma multiplicação, depois uma subtração e depois uma divisão, vai ser primeiro a multiplicação, depois a divisão, depois a soma e depois a subtração. Entendeu? Vai ser mais ou menos isso. pessoal, só para vocês entenderem o que o Lucas falou, ele disse isso daqui, olha. O que acontece? Quando você não coloca os parênteses, já existe uma hierarquia, né, natural, que é a hierarquia da matemática. Ou seja, você não precisa falar que 2 vezes 3 e 5 dividido por 2 tem prioridade, porque naturalmente, quando você já cria, né, quando você está digitando ali, ele já vai ter um resultado natural, tudo bem? Então, vou dar mais um exemplo aqui, só para exemplificar mais. Ó, vou pegar agora, peguei 1, 2, 3, ok. Vou pegar aqui então, ó, 4. Ó, eu quero 4 mais 5. Eu quero que esse conjunto seja dividido por 3. Então, 4 mais 5, 9, dividido por 3, 3. E eu quero que isso aí seja subtraído, né? Tire 1 dessa resultado, ou seja, 1, 3 menos 1, 2. E eu quero que esse resultado seja dividido por 2. Então, o que é que eu quero encontrar? 5 mais 4, 9. 9 dividido por 3, 3. 3 menos 1, 2. 2 dividido por 2, 1. Então, eu quero encontrar 1 no final. Quanto que eu achei? 5,16. Por quê? O que ele fez? Ele pegou, antes de somar o 4, ele dividiu aqui. 5 dividido por 3... Nossa, de cabeça agora eu não sei, não. 5 dividido por 3, quanto que é, Lucão? Aí você me complicou. 5 dividido por 3 Tá, assim de 5 cara. dividido por 3 dá 1,6667. Então, provavelmente é da onde que está vindo essa dízima. Ok, então 5 dividido por 3 dá 1,666. Antes dele fazer o menos 1, ele fez menos 1 dividido por 2. Ou seja, 4 mais
1,666, então ele deu 5,6666 menos 0,5. Ou seja, ele tirou 0,5 aqui e ficou só 16, correto? Porque se eu não tivesse dividido por 2, ele estaria isso daqui, olha. É um pouquinho diferente disso daqui, ó. Vocês percebem que tem meio a menos, né? Tem 0,5 a menos. Então, se eu quero achar esse mesmo resultado aqui, eu tenho que aplicar uma hierarquia. Então, eu tenho que vir aqui, tenho que falar que esse 5 mais 4 tem prioridade, então eu quero 5 mais 4 dividido por 3. Este resultado vai subtrair 1, e deste resultado final eu quero que divida por 2, que aí no final eu vou achar 1. Então, 5 mais 4 é 9. 9 dividido por 3. Esse 3 menos 1 aqui eu não preciso preocupar, porque antes dele fazer o menos 1, ele tem que fazer o 3 naturalmente, então eu não preciso acrescentar um parêntese aqui. Então, 9 dividido por 3, 3. 3 menos 1, 2. 2 dividido por 2, 1. Perfeito? Consegui exemplificar melhor, Marlene? Sim, Ítalo, deu para eu entender, sim. Perfeito, então. Com isso, gente, nós iremos fechar a nossa aula de hoje com a introdução, então, desses conceitos iniciais. O Lucas mostrou aí para nós essa parte aqui, né, do menu inicial, onde a gente tem todas essas formatações. Vocês estão percebendo que várias delas nós já conhecemos de outras aulas, tudo bem? Então, agora a gente vai começar a trabalhar com algumas formulazinhas. A gente vai estar liberando aí para vocês uma atividade para vocês estarem fazendo. Se eu não me engano, a atividade do formulários eu cheguei a comentar com vocês, mas eu não cheguei a colocar ela no Classroom. Alguém aqui chegou a praticar algum formulário para treinar os conhecimentos da aula passada? Ninguém teve nem curiosidade de abrir aí depois da aula, um dia, só para ver, montar um formuláriozinho teste? Nada? Tudo bem, então, pessoal. Então, a gente vai postar 2 atividades para vocês, ok? A primeira vai ser do formulários da semana passada. A atividade vai ser bem simples. Vocês vão pegar aqueles conhecimentos, né, sobre formulários e vai criar um formulário de vocês para alguma situação de vocês precisariam de um formulário. Pode ser uma situação real, talvez uma situação do seu cotidiano aí, talvez da sua igreja, da sua família, do seu trabalho, de alguma coisa que você participe, que você precise coletar dados de um grupo de pessoas, tudo bem? Ou pode ser uma situação fictícia. Você cria aí uma situação hipotética e vai colocando as perguntinhas. Pontos importantes. A gente quer variedades dos tipos de pergunta. Então, não coloca só o mesmo tipo de pergunta. Coloca caixa de seleção, múltipla escolha, lista suspensa, coloca aí uma opção de resposta curta, provavelmente coleta o nome da pessoa, coloca aí um campozinho, né, sobre resposta parágrafo, que aí é um campo para a pessoa escrever mais, tudo bem? Que aí a gente quer ver se vocês entenderam esses conceitos, porque a gente passa de uma ferramenta para outra, imaginando que vocês absorveram o que a gente tinha para passar. Porque não adianta a gente falar aqui e depois, no dia que vocês precisarem de fato, né, da ferramenta, não conseguir fazer. Então, esse trabalhozinho final, sim, de cada matéria, ele serve para isso, ok? No mais, uma boa noite. Agradecemos aí pela presença de todos. Fiquem com Deus. Boa noite, pessoal. Até a próxima aula. Fiquem O com Arthur já Deus. registrou a presença aí de quem está presente, ok? Isso aí. Beleza, então, pessoal. Fiquem com Deus. Boa noite, turma. Com Deus. Boa noite.